Bem, pessoal, voltando então no dicionário anarquista, né? A gente está na letra P ainda. Eu achei até interessante a gente pensar, né? Não tenho aqui a ideia de convencer ninguém sobre povo e proletário. É a mesma coisa? Então, por exemplo, quando o Proudhon fala do Banco do Povo, ele está falando de quem? Ele está colocando o povo como igual a proletário? É assim que nós enxergamos enquanto anarquistas? Ou o povo vai muito além de uma classe social? Então, povo, a gente pode entender, inclusive, circunscrito a uma geografia, a um território específico. E aí eu posso estar falando desde uma nação, né? Então, por exemplo, existe no governo Lula o Ministério do Povo Indígena, povos indígenas. Então, cada indígena, cada grupo indígena é um povo. Não me parece, então, que o Proudhon está falando Banco do Povo para os indígenas. Beleza? Mas aí também a gente pode pensar o povo circunscrito a um bairro. O que é um bairro, né? E o seu povo. O povo que ocupa um bairro é o mesmo povo que ocupa a cidade? E aí a gente fazendo uma comparação. Povo e proletário são sinônimos? E aí a própria, né, constituição do proletariado, é a mesma constituição do povo? Ou são coisas completamente diferentes? Que quando a gente se utiliza. Então, por exemplo, o que o anarquista precisa? O anarquista precisa, ele é o povo. Mas o que é povo? Os indígenas se chamam de povos indígenas. Proudhon falava Banco do Povo. Malatesta ir ao povo, pensando aí na classe trabalhadora. Então, isso demonstra de que alguns termos podem ser ampliados dentro da conjuntura que a gente tem atual. Então, por exemplo, imaginar povo não apenas, né, enquanto aquele que trabalha para um capitalista. Por quê? Porque vou imaginar um bairro na periferia da cidade de São Paulo, um bairro na periferia da cidade do Rio, um bairro na periferia na cidade de Belo Horizonte. Você tem pessoas que têm bares ali. Às vezes ela tem um funcionário. Ela é proletário, é povo, é burguês. O que é essa pessoa? A gente pode contar com eles? Não pode? É a mesma coisa que o Bakunin e o Proudhon estão falando? Ou as especificidades que tem no Brasil, na atualidade, em 2024, não tem nada a ver com o que os caras falaram? Como é que a gente lidar com isso? Eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Tinha uma aluna que ela comentava comigo, ela era da LER, né? Da Liga Estratégia, e ela dizia para mim o seguinte: a pessoa, por exemplo, que tem na periferia um bar e contrata um funcionário, ele é burguês. Eu falo, então ele é burguês tanto um cara rico. É, porque ela tem uma pessoa ali para trabalhar para ela explora o trabalho. É assim que nós devemos pensar? Ou a gente vai ampliar essa ideia de povo? Uma pessoa que tem uma quitanda num bairro da periferia da cidade de São Paulo. Trabalha o homem, a mulher e ele contratou um empregado. Por ele ter um empregado ali, ele está junto com a gente ou não? A gente tem que ir lá e destruir a quitanda dele, quebrar a quitanda dele, porque ele é burguês. Ou não? Nas lutas de bairros, nas organizações que os anarquistas participam, a gente tem que chamar também o dono da quitanda, o dono do bar, né? Esses pequenos empreendimentos, o cara que não trabalha numa empresa, porque ele trabalha por conta própria, ou porque ele trabalha em aplicativo. E aí a gente pensa nessa questão do proletário. O proletário que a gente fala hoje é o mesmo que falava o Bakunin? É o mesmo que fala Marx? É o mesmo que fala o Proudhon? É o mesmo que falamos os anarquistas em 17? Estão falando a mesma coisa?
Não teve mudanças nenhumas nesse proletariado? Ele é do mesmo jeito que era lá em 1917? Ou ele mudou? Se ele mudou, quais foram as mudanças que aconteceram nesse proletariado? Como nós anarquistas devemos pensar a partir de agora, né, esse proletariado? Ou não vamos fazer nada disso? Vocês querem ver uma coisa bastante instrutiva para a gente pensar? Em 1907, teve uma greve em São Paulo, que depois expandiu para outras regiões do país, né? Mas ela, basicamente, a força dela estava na cidade de São Paulo, que tinha um proletariado constituído majoritariamente de imigrantes. Mas a gente sabe que não existiam só imigrantes na cidade de São Paulo. E os outros que não são imigrantes e não estavam no trabalho da fábrica? Não tinham trabalho formal. Por exemplo, trabalhadores que vendiam artigos na frente do mercado municipal. O mercado municipal é da década de 30. Em 17 não tinha esse mercado municipal que tem hoje. Né? Que vinham lá, por exemplo, dos bairros da Zona Norte. Eles tinham granja, hortas e assim por diante, vendiam os produtos. Eles são capitalistas? Como é que os anarquistas entenderam esses caras? Eles entenderam a partir de uma lógica da exploração do grande capitalista. Tanto que quem propõe as feiras livres são os anarquistas. E as feiras livres, pessoal, não são para a classe trabalhadora necessariamente. Ela vai consumir o produto. Mas quem está vendendo é o cara que vem lá da granja, é o cara que está vindo lá da região onde ele planta uma horta. E por que os anarquistas pensam nisso? Porque os anarquistas imaginam naquele momento de que o povo é algo muito mais alargado. Não é só a classe trabalhadora. Existe um circuito do capital que explora esse pequeno empreendedor, está entendendo? De uma forma, às vezes, tão contumaz quanto ele explora o cara da fábrica. Por isso é necessário fazer com que essa troca de comércio entre o trabalhador e esse cara que está vendendo não tenha intermediário, porque aí o produto tem um valor menor. Então o anarquista está pensando nisso em 1917. Ele está pensando nessas questões que vão além do proletariado da fábrica. Então, quando ele está imaginando agregar setores à sociedade, ele entende que existem setores na sociedade que também sofrem uma exploração muito grande do grande capital. Por quê? Porque é da lógica do sistema capitalista. Então não adianta você achar que o cara que tem uma quitanda, o cara que tem um barzinho na periferia, ele é tão explorador quanto o Elon Musk, o Bezos, o cara da Microsoft. Você tá entendendo? Se você não conseguir entender que ele não é, você simplesmente deixa esse cara de lado. Deixando esse cara de lado, né, você exclui uma boa parcela desses caras que também podem a qualquer momento perder aquilo que o sustenta e virar proletário, né, ter que trabalhar numa fábrica, uma empresa, assim por diante. Então, os anarquistas perceberam isso em 17. Então, eles entenderam que o proletário, o povo, era necessário pensar de uma forma mais alargada, como é hoje. Não dá para pensar o proletário dentro das especificidades que o Marx, o Bakunin e o Proudhon estão falando. Você não está falando do mesmo cara hoje. Os marxistas já fizeram isso. Existe uma sociologia do trabalho que pensa esses caras. Os anarquistas também têm que pensar isso. Não simplesmente pegar os termos que o Bakunin, o Proudhon, o Malatesta usavam e usar hoje. Eles não são a mesma coisa. Você está falando de coisas completamente diferentes às vezes. Ou o sentido é muito mais alargado. E como nós anarquistas vamos lidar com isso? Então, quando a gente pensa em povo, em proletariado, a gente está pensando em vários níveis da exploração capitalista. Que a gente percebe no trabalhador, mas também acontecem em pequenos empresários ali de periferia que dependem de um circuito do capital e são achincalhados a todo momento pelas grandes empresas. Então você não pode entender que esse cara, né, ele não se enquadra na nossa concepção.
Então eu acho que é isso que nós temos que refletir, né? Porque senão, pessoal, corre-se o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu na década de 30. E eu não vou aqui entrar em todos os detalhes, porque tem várias nuances. Mas é evidente que o movimento anarquista em 17 estava lidando em São Paulo com uma classe basicamente europeia que não vota, não pode ser votada, ok? E na década de 30, você já tem grandes ondas de pessoas migrando do centro-norte, né, norte e nordeste, para a região centro-sul, que não são imigrantes, que não pensam como os imigrantes, que têm esperanças completamente diferentes às vezes dos imigrantes, e a gente, enquanto anarquistas, quer organizar eles como se organizavam os trabalhadores na década de 10. E aí a gente percebe que não tem como funcionar isso, ok? Então é nesse sentido, a gente pensar o povo, o proletário de uma forma que faça com que a gente mais agregue do que divida, para entender qual é o problema efetivo do sistema capitalista, aonde está o problema dele. A gente tem que entender isso. Caso contrário, a gente vai estar usando palavras pomposas, mas que não tem significado algum. Porque a gente vai estar falando do que o Bakunin, o Proudhon ou o Malatesta falaram em 2024. E às vezes não dá para fazer essa comparação, né? De uma forma tão assim superficial, ok? Então é nesse sentido que eu queria pensar, né, um pouco aí nessa questão de povo e proletário. Então, continuando aí com o dicionário anarquista, um abraço a todos e todas.